Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Você sabe que temos atualmente no Brasil aproximadamente 12 milhões de desempregados. Nós temos pessoas em todos os níveis, desesperadamente, procurando uma nova oportunidade de trabalho. O país não cresce, as empresas reduzindo as suas produções, a inflação subindo, os juros crescendo, entre tantas e tantas outras mazelas que até bem pouco tempo atrás elas não existiam para nós. Nós já vivemos momentos de grande prosperidade neste país. Infelizmente, nos últimos anos, temos sofrido bastante, principalmente por causa da falta de governo, da falta da liderança, da falta de competência. Quando eu vejo o ambiente atual do país, um país com quase 220 milhões de brasileiros, e o país não é capaz de apresentar aos seus cidadãos o único homem que seja um líder verdadeiro, autêntico, transparente, com caráter ilibado, com comportamento exemplar, com uma boca limpa. Isso é muito triste para todos nós. Mas, independentemente desta realidade, nós temos de sobreviver. Porque muitos de nós somos casados, temos filhos, temos de educar os nossos filhos. Temos de deixar um legado para as próximas gerações. Assim, hoje eu quero voltar a falar com você sobre como conquistar um emprego ideal. Como você deve vencer nesse campo minado pela desgraça. Aqui eu tenho algumas sugestões para lhe apresentar. Escute, me escute, me escute. Primeiro, estude o mercado de trabalho e também aquelas empresas que são target na sua prospecção por uma nova oportunidade de trabalho. Quando eu digo estudar a empresa como um todo, a sua história, seus fundadores, os seus valores, seus objetivos, seus planejamentos estratégicos, o perfil dos executivos que lideram a empresa, entre tantas e tantas outras questões, que é para você se posicionar numa posição de destaque e de realce. 2. Conheça todas as suas competências, todas as suas qualificações, todos os resultados que produziu nos últimos anos de sua carreira e apresente-os com vigor, com orgulho e com grande satisfação. 3. Apresente-se à empresa não como um mendigo, como alguém que está mendigando o emprego, mas como alguém que é uma solução para os problemas daquela empresa. Toda empresa tem problemas em marketing, em vendas, em logística, em recursos humanos, na área industrial, informática, etc. E se você for um desses profissionais de uma dessas áreas, apresente-se como um cara que tem todas as qualificações para fazer a limpeza necessária naquele departamento ou naquela organização. Em quarto lugar, administre e controle o seu processo de recolocação. O que eu quero dizer com isso? Não espere que o seu consultor vá achar um emprego para você. Isso é um engano, isso é uma mentira. E como eu sempre digo para vocês todos, se você encontrar um consultor que diz que vai procurar um emprego para você, ele está mentindo, ele está lhe enganando. E também o executivo que acha que a obrigação do consultor de achar um emprego para ele é o ignorante.
Ele não sabe do que está falando. Ele não tem a menor ideia do que é um outplacement. Portanto, repito e repito. Você é o único agente responsável pela sua recolocação. Você é o responsável por contatar os headhunters. Você é o responsável por contatar a sua rede de relacionamento. Você é o responsável por buscar oportunidades onde aparentemente elas não existem. Você tem de ser criativo. Você tem de ser inovador. Agora, se você não acha um bom emprego, se você não é chamado para uma empresa, não condene o headhunter, não condene o seu consultor de outplacement, não condene o mercado, condene a si mesmo, porque o seu currículo certamente não é atrativo ao mercado. Não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas, mas tem currículo que não atende às expectativas do mercado, e nós temos de ser claros. E você também não pode ser enganado. Então, coloque isso na sua cabeça, se você quiser se tornar vitorioso no mercado de trabalho, se você deseja conquistar verdadeiramente um emprego ideal. Você é o único agente responsável pela sua recolocação. Eu sei que para muitos de vocês isso pode até feri-los. Eu entendo isso, eu compreendo isso. E porque eu falo com tanta clareza, de tal maneira que você adquira consciência e você saia ao mercado de peito aberto, com autoconfiança, de tal maneira a conquistar o seu novo emprego. Quinta sugestão: siga as regras do mercado. Siga as regras do mercado de trabalho e quebre-as quando forem necessárias. Existe um livro muito interessante, não sei se você já leu. Se você não leu, eu sugiro que você leia Quebre Todas as Regras. É um livro de um autor americano, que agora me falha a memória. Mas se você entrar na Amazon, na Livraria Cultura ou qualquer outra grande livraria do país, você vai encontrar esse livro. Em outras palavras, seja criativo na hora de procurar um emprego. Eu acho que já contei para você a história de um executivo americano, de uma profissional americana na área de comunicação. Ela mandou uma carta para o presidente de uma cadeia de emissoras de rádio no sul dos Estados Unidos. E ela simplesmente dizia o seguinte: prezado senhor fulano de tal, existe uma mulher na sua vida. E ela mandou a carta. Na segunda semana ela mandou uma outra carta para ele: prezado senhor fulano de tal, existe uma mulher na sua vida, essa mulher tem grande interesse em conhecê-lo. Mandou a carta a se assinar. Outra semana ela mandou a outra carta: existe uma mulher na sua vida, ela tem grande interesse em trabalhar na sua organização e ela vai lhe ligar tal dia, tal hora, para conversar com você. Ela não assina a carta. Outra semana, ela pega o telefone, liga para o indivíduo no dia e no horário combinado e diz: senhor fulano de tal, aqui que ele fala é a profissional fulana de tal que lhe mandou as seguintes cartas. Pá. Eu gostaria de me encontrar consigo porque eu quero discutir uma oportunidade de trabalho na sua organização. Ele ficou surpreso com o espírito daquela jovem, marcou o encontro e ela saiu daquele encontro contratada. E alguns anos depois, se não estou enganado, 4 anos depois, ela assumia o lugar do presidente daquela organização. Veja quanta coragem. Eu li uma outra carta de um executivo da área de auditoria que estava procurando emprego e ele fez uma carta muito interessante. Durante os últimos 20 anos, eu estive na prisão de Sing Sing. Quando você recebe aquela carta, a surpresa, você está recebendo a carta de um bandido? Só que ele complementou: durante este período,
eu estive trabalhando, auditando os livros da prisão. Olha quanta criatividade! O que acontece no mercado hoje? É que você encontra cartas que são repetidas, textos após texto. Parece que o sujeito simplesmente fez uma cópia de uma outra carta e mudou o nome. Não há criatividade nessas cartas. Nem porque ninguém responde. Você manda uma carta para a empresa, ninguém responde. Ninguém responde. Seja criativo. E quebre todas as regras, como eu já lhe falei. Sexto, evite ser prolixo na entrevista. A objetividade e simplicidade são os melhores caminhos. Na outra semana, conversando com o executivo a quem estou assessorando, um profissional muito bom na sua área de trabalho, ele conversou com um headhunter e quando terminou a entrevista, o headhunter disse: eu estou muito satisfeito com a nossa entrevista, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para uma única coisa. Você, algumas vezes, é muito prolixo nas suas colocações. Ele ligou para mim, depois da entrevista, me falou, e eu disse: mas fulano, eu já lhe falei isso quantas vezes? Você tem que ser objetivo, você não pode responder a uma pergunta por mais do que 2 minutos. Se você gasta mais de 2 minutos para responder uma pergunta do seu entrevistador, você está falando demais, você não tem objetividade, você não tem foco, você é prolixo, você é complexo. E por último, nunca revele os nomes das empresas para as quais foi chamado para uma entrevista. Lembre-se, o segredo é a alma do negócio. E quero complementar dizendo que até o peixe mantém a sua boca fechada para se proteger. Proteja-se! Proteja-se! Ou, eu tenho um amigo que é um grande empresário em São Paulo, sempre que eu pergunto a ele como estão as coisas, ele diz para mim: Gutenberg, está tudo na mais perfeita esculhambação. Ele nunca diz qual é a situação real de seus negócios. A mesma coisa tem de ser feito em relação quando você procura um bom emprego. Caro telespectador, eu espero que você tire proveito dessas minhas recomendações, porque elas podem lhe ajudar. Mas certamente que aqui você tem de trabalhá-las. Você tem de questioná-las, tem de examiná-las, tem de analisá-las, de avaliá-las. Mas eu garanto que, se você for um profissional sério, como acredito que você é, você terá muito cuidado na hora de se apresentar ao mercado de trabalho. Apresente-se com uma boa imagem. Apresente-se com uma boa presença. E apresente-se com um alto grau de profissionalismo. Demonstre conhecimento, experiência, uma atitude positiva, energia e uma disposição para o trabalho. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou, se você preferir, mande meu e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em atendê-lo. Se você quiser ler bons livros, eu sugiro que você leia os meus últimos livros: Guia de Sobrevivência Corporativa, Vulnerabilidades de um Executivo, Cartas de um Coach Executivo. E eu espero que esses livros lhe ajudem de alguma forma. E aqui eu fico torcendo para que você tenha muito sucesso se você está no mercado de trabalho procurando emprego. Se você está trabalhando, eu peço para que você dê o melhor de si todos os dias. E a sua empregabilidade estará garantida para sempre. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!